Todos acharam? Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à idade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Até aí, podemos assentar. Esta palavra é uma palavra muito conhecida, uma passagem muito conhecida, que cita a história de uma mulher samaritana. Eu, meditando na palavra, procurando uma palavra que tivesse a ver com esse tema, orando e buscando no céu alguma palavra, eu encontrei essa palavra. Às vezes, quando a gente chega numa igreja, que a gente se assenta no banco e vê pessoas que pregam tão bem, são tão usadas por Deus, nós nos sentimos até constrangidos e queremos montar uma mensagem para impressionar, para chamar a atenção. Mas hoje eu vim trazer uma mensagem um pouco mais calma. Essa mensagem é sobre a mulher samaritana. Jesus e a mulher samaritana. O tema do culto de hoje é a vida com Jesus é doce, ou a vida com Deus é doce. E para diferenciar um homem doce, um homem que tem Deus, um homem que não tem, eu vou contar uma história. Um homem precisava ir rapidamente ao seu trabalho, que era às 7 horas da manhã. E às 6h30 ele foi para a rua. Os trânsitos estavam muito agitados. Então ele fez sinal para o taxista, informou o local onde ele precisava estar e em quantos minutos ele precisava estar. O velho, muito rabugento, reclamando, disse que tudo bem, e levaria ele até o local e disse o valor da corrida. Então o taxista começou a ir em direção ao local de trabalho. Mas era tanta reclamação, o carro estava num local tão pesado, tanta reclamação e mau humor, que o homem pediu ao taxista para parar, desceu do carro, pagou a corrida até onde ele tinha ido e foi embora. Então ele ficou pensando, bom, se o próximo taxista que eu ver for raivoso assim, estiver tão mal-humorado, eu nem vou fazer sinal. Então ele ficou olhando, passou um, passou dois, passaram 3 taxistas. Quando chegou no quarto, ele fez um sinal. Era também um idoso, ele entra no carro, informa o local onde ele precisava chegar. Então o homem diz qual seria o valor. Então o homem diz que tudo bem, paga ele adiantadamente. E o senhor liga o seu rádio, o rádio do seu carro, em uma rádio. E naquela rádio tocavam louvores. E o homem cantava aqueles louvores juntamente à rádio. Era um senhor educado, e quando o homem que estava no banco de trás não puxava assunto, aquele senhor abaixava a música e puxava assunto. Começava uma conversa, um diálogo com aquele homem. Então aquele homem vai olhar para o taxista e vai dizer: Escuta, por que o senhor é tão gente boa? Eu já andei no carro com o taxista hoje, e ele era bem mal-humorado. Passaram-se 3 táxis por mim, e os homens também não pareciam estar com uma boa cara, uma boa aparência. Então ele vai dizer: meu amigo, é que eu tenho Jesus na minha vida. E quando Jesus está no lugar, ele deixa o lugar animado. Quando Jesus está no lugar, ele deixa o lugar doce. Quando Jesus está no lugar, tudo que era para dar errado, passa a dar certo. Então o homem vai dizer: e como eu faço para ter esse Jesus na minha vida? Então o taxista vai dizer: bom, você pode recebê-lo aí agora, no local onde você está. Se você quiser, eu posso fazer uma oração por você. Então ele disse: faça, porque eu quero receber esse Jesus. E naquele mesmo dia, aquele homem se rendeu aos pés do Senhor. Então, o que diferencia uma pessoa doce de uma pessoa mal-humorada é a presença de Deus na vida de cada um. Então, eu vou para a minha Bíblia. Então, o tema é a vida com Jesus é doce. Então, eu vim falar de uma
uma mulher que procurou prazeres da vida. Uma mulher que tinha um grande vazio e ela procura preenchê-lo, procura deixar a sua vida mais doce. Mas nada adianta. Mas quando Jesus entra na vida dela, a vida dela passa a ser doce. O que era para dar errado, passa a dar certo. E a mulher que era ansiosa, que não tinha alegria dentro de si, aquela mulher que tinha um grande vazio, agora tem ele preenchido. Para contar essa história, eu preciso voltar lá atrás e explicar quem são os samaritanos. Os samaritanos são judeus mestiços. Para ser mais específico, quando o rei Salomão morreu, o reino de Israel se dividiu em 2 reinos. Uma parte do povo foi para a capital do norte, na cidade de Samaria, e a outra parte foi para Jerusalém, na capital também de Jerusalém, povo de Judá. Então, o povo que ficava na cidade de Samaria foi levado cativo pelos assírios. Quando eles voltaram do cativeiro, eles tiveram relações com os babilônicos, com os sírios, e por isso os judeus não permitiam mais que eles entrassem na cidade, não permitiam mais que eles entrassem no templo para adorar, não permitiam mais que eles portassem o nome de israelitas, de Israel. Por isso, eles vão excomungar eles de tal forma, vão dizer: olha, a partir de agora vocês serão chamados samaritanos, porque não são dignos de herdar o nome de Israel. Pois bem, assim vai acontecer. Vai vir a primeira geração dos samaritanos. A primeira geração dos samaritanos era uma geração cheia de traumas, era uma geração cheia de tristeza, pois tinha acabado de nascer de uma geração que voltou do cativeiro, ou seja, de uma geração que tinha experimentado as piores partes de sua vida. Essa primeira geração ouvia histórias sobre Abraão, Isaac e sobre Jacó. Essa geração vai se casar, vai crescer, vai se casar, vai ter filhos, e vai vir a segunda geração dos samaritanos. A segunda geração dos samaritanos era um pouco sedento. Por quê? Porque os samaritanos tinham sido expulsos de Jerusalém. Eles não podiam mais entrar no templo para adorar. Só que essa segunda geração vai ouvir as histórias dos homens que adoraram a Deus em espírito e verdade. Então eles vão ficar sedentos e vão construir um templo no Monte Gerazim. Assim também é conosco no dia de hoje. Se não podemos adorar na igreja, adoramos na rua. Se não podemos adorar na rua, adoramos dentro de casa. Mas a gente não consegue ficar sem adorar. Porque o crente tem que ser assim. Se não adora num lugar, adora no outro. Mas não pode deixar de adorar a Deus. Então, essa segunda geração vai edificar, vai criar um templo. Então vai vir a terceira geração. A terceira geração era uma geração que adorava no templo que ficava no Monte Gerazim. Mas ao mesmo tempo era uma geração que ouvia como os judeus expulsaram eles daquela forma. Como os judeus expulsaram eles de Jerusalém. Então vai vir uma geração possessa. A terceira geração vai crescer, vai criar leis contra os judeus e eles vão se casar. E nisso vem a quarta geração. E na quarta geração vai nascer uma menina que vai aprender que os samaritanos e os judeus não se comunicavam. Vai aprender que até as vestimentas eram diferentes para que eles não fossem confundidos com as pessoas. Vai aprender que ela não deveria ir até Jerusalém, ir até Judá. Por quê? Porque lá estava um povo que tinha expulsado eles, um povo que não gostava deles, um povo que odiava eles de tal forma que evitava passar dentro da cidade. Então essa menina vai crescer. Então, naturalmente, seu pai vai procurar arranjar um casamento para ela. Então ele vai pagar os dotes. O homem vai acertar os dotes. O homem vai dar uma dracma para aquela mulher como um compromisso. Então eles vão se casar. Mas a mulher vai sentir um grande vazio dentro de si e vai dizer: provavelmente é porque esse homem não me dá o que eu quero. Provavelmente ele não é a pessoa ideal. Então eles vão se separar. Ela casa com o segundo homem. Mas quando ela se casa com o segundo homem, ela também não supre o vazio que estava dentro dela. Ela se separa, casa com o terceiro homem. A Bíblia não me diz, mas talvez ela tivesse filhos. E mesmo assim, não supriu a necessidade dela. Não tapou o vazio que tinha no seu coração. Ela vai se separar, casa com o quarto homem. E o quarto homem talvez fosse um homem de uma boa situação. Um homem que construísse uma casa. Um homem que desse tudo que ela
um homem que comprava presentes e roupas caras, mas também não supriu o vazio que tinha dentro dela. Ela vai se separar, vai casar com o quinto e último homem, mas também não supre o vazio, não supre a necessidade, mas ela vai continuar buscando suprir essa necessidade. Eu imagino que ela vai começar a beber, achando que o alcoolismo e se tornar alcoólatra vai ajudá-la a tapar esse vazio, a esquecer que ele existe. Mas não ajuda. Eu imagino ela começando a fumar, mas também não ajuda. Imagino ela começando a usar drogas, mas também não ajuda. Aí aquela mulher, ela vai ficar com o homem de outra, ou seja, vai adulterar, vai ficar com um homem que já tinha um compromisso. Nisso, todos os dias, os samaritanos pegavam água pela manhã, mas aquela mulher, ela vai meio-dia para pegar água. Por quê? Porque meio-dia o sol está escaldante, a água já tem que estar na tua casa para você preparar a comida. Ou seja, não tinha ninguém nas ruas, todos estavam dentro de casa, almoçando ou preparando alimento. Então ela ia meio-dia para que ninguém notasse, para que ninguém a visse. Mas dentro do contexto dessa história, um dia Jesus de Nazaré vai se levantar e ele vai descobrir que os fariseus estavam procurando, porque descobriram que ele batizava mais que João Batista, por mais que quem batizasse não fosse ele, fossem os seus discípulos. Quando Jesus descobre que os fariseus estavam atrás dele, ele diz: não é a hora ainda de algum mal acontecer a mim, então eu vou sair daqui e vou para a Galileia. Para ir de Judá a Galileia você tem dois caminhos. O primeiro caminho é contornando Samaria, passando em volta, indo pelo Rio Jordão. É um caminho de 1h30, ou seja, demora bem mais para chegar na Galileia. Mas aí tem um outro caminho, o caminho de Samaria, o caminho da cidade dos rejeitados, o caminho da cidade amaldiçoada, do povo amaldiçoado. Naquele dia não vai ser diferente. Jesus vai se levantar, ele vai arrumar suas malas, vai convidar os seus discípulos, então eles juntos vão começar a caminhar no deserto. De repente, aparecem duas plaquinhas. A primeira placa aponta para o caminho da esquerda, que indica o caminho de Samaria. E a segunda placa aponta para eles irem reto ao caminho do Jordão, que também daria a Galileia. Então, provavelmente os discípulos vão dizer: aí, a cidade amaldiçoada, a cidade rejeitada. De repente, Jesus vai entrar naquele caminho e vai dizer: vamos passar por lá, vamos economizar tempo. Os discípulos vão ficar espantados, porque era uma cidade amaldiçoada, era uma cidade o qual os judeus não deveriam passar por ela. Mas mesmo assim, Jesus vai entrar nela. Mesmo assim, Jesus vai passar por aquela cidade. Por quê? Porque o que para o mundo é rejeitado, para Jesus sempre vai ter valor. O que para o mundo não vale nada, na mão de Deus, sempre é alguma coisa. Aí, Jesus está indo. E está um sol danado, porque já era quase meio-dia. Então ele vai ver poço. E aquele poço é um poço de 30 metros de profundidade. Na época de Jesus, com certeza, era bem maior. Jesus vai se assentar à beira do poço e vai pedir aos seus discípulos que comprem mantimentos, comprem comida para eles. Mas um dos discípulos vai ficar. Provavelmente, João ficou, porque ele relata os fatos dessa história. Alguém tinha que ficar para relatar, alguém tinha que ficar para vigiar. Então João fala: com vocês que eu fico aqui, com vocês que eu fico em guarda. Então João vai se assentar ao lado de Jesus, ou um pouco mais para trás, e de repente na direção deles vem caminhando uma mulher samaritana. Aquela mulher que eu citei alguns minutos atrás, que eu disse que já tinha passado por 5 casamentos e agora estava com o marido de uma mulher, ou seja, um homem que não pertencia a ela. Então a mulher vem caminhando. Ela chega à beira do poço com um cântaro na mão. Ela não fala com eles, ela não diz nem oi. Ela apenas pega o cântaro, bota dentro do poço, puxa a água e já estava se preparando para ir embora. De repente Jesus olha para ela e diz: dá-me de beber. Então a mulher olha para ele e diz: como pode o judeu pedir água para mim, que sou samaritana? Por quê? Porque os judeus e os samaritanos não se comunicavam. Então Jesus vai dizer: olha, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, jorrará para uma fonte de águas
vivos. Então, a mulher vai interpretar errado, ela vai dizer, água que ele der. Então ela vai dizer, olha, você não tem nem com que puxar a água, com que tirar a água. Como é que você vai dar algo que jorre para uma fonte de águas vivas? Como é que você vai me dar uma água especial? Então, Jesus vai olhar dentro dos olhos dela e vai dizer, olha, qualquer um que beber dessa água vai ter sede, terá que buscá-la novamente. Mas a água que eu dou às pessoas, nunca mais ninguém tem sede, nunca mais ninguém precisa beber. Então aquela mulher vai dizer, olha, eu quero dessa água. Então Jesus vai dizer, tudo bem, eu te dou, mas traga seu marido. Então a mulher vai dizer, meu Senhor, eu não tenho marido. Jesus olha para ela e diz, disseste bem que não tem marido, porque tu já tens 5, e o que tens agora não é seu. Aqui Jesus estava se revelando como profeta, aqui ele estava se mostrando como profeta. Então a mulher olha para ele e diz, vejo que tu és profeta. Então a mulher vai para a cidade. Aquela mulher adúltera, aquela mulher que já havia casado 5 vezes, aquela mulher com um grande vazio, depois de uma conversa com Jesus, vai para a cidade, não para fofocar, não para se esconder, não para voltar a adulterar, mas sim para pregar. Por quê? Porque a presença de Jesus pode mudar uma história. A presença de Jesus pode fazer uma pessoa mudar de vida. Não importa quão torta é a vida da pessoa, a presença de Jesus muda qualquer coisa. Eu vou te provar na Bíblia. Havia um paralítico, como ele Marcos, no capítulo 2, que estava paralítico. Por quê? Porque ele pecou. Porque o pecado paralisa. O pecado vai estagnar aquele homem. Então ele vai ficar paralítico. Então 4 amigos vão pegar a maca dele, ou a campo. Então vão até onde Jesus estava, querem sua casa em Cafarnaum. Aí eles querem entrar, querem levar o paralítico até Jesus. Só que as portas estavam cheias, as janelas também. Aí eles abrem um buraco no telhado para chegar até Jesus. Aí o homem que era paralítico, aquele homem que eu não sei se era paraplégico ou tetraplégico, mas eu sei de uma coisa, depois que ele tem contato com Jesus, a vida dele muda de situação. O livro de Marcos também vai narrar, vai relatar a história de uma mulher que havia 12 anos que estava com fluxo de sangue. 12 anos não é pouco tempo. O que é um fluxo de sangue? Um fluxo de sangue é um período menstrual que não para. É um período menstrual que não acaba. Então aquela mulher, pelas leis daquela época, terá que se separar das pessoas que ela ama, das pessoas que ela gosta. Vai para fora dos muros da cidade e vai para um lugar chamado Vale dos Rejeitados. Ela passa 12 anos naquele vale. Aí ela vai se arrastando e ela libera uma palavra dizendo, se eu apenas lhe tocar na orla da sua veste, ficarei sarada. Aí a mulher vai se arrastando, vai sendo pisoteada, apertada, oprimida. Mas quando ela entra em contato com Jesus, a vida dela muda de situação. Agora aquela mulher que estava doente está curada. Aquela mulher que ficava encurvada agora está andando. Eu também vou ler a Bíblia. E ela vai me dizer, no livro de João, agora no capítulo 5, que havia um homem roxo que estava no tanque de Betesda há 38 anos. Então, Jesus vai até aquele tanque, aquele homem que estava parado ali há 38 anos, aquele homem que não via as pessoas que ele gostava há 38 anos, vai entrar em contato com Jesus, e quando ele entra em contato com Jesus, a vida dele de ruim passa a ser boa, de amarga passa a ser doce. Não foi diferente com aquela mulher tinha uma vida amarga, aquela mulher tinha um grande vazio, mas aí ela entra em contato com Jesus, e o que era amargo passa a ser doce, o que estava errado passa a dar certo, porque aonde tem a presença de Deus, até o que era para dar errado passa a dar certo. Aleluia! Aleluia! Porque certa vez, no Velho Testamento, havia um homem chamado Obed-Edom, e Obed-Edom, então, ele morava em sua casa, e estudiosos vão dizer que o terreno dele não era fértil, as árvores não davam bons frutos, mas a arca da aliança vai parar na casa dele, e a arca da aliança representa a presença de Deus, ou a glória de Deus. Agora, as árvores que não davam frutos vão ficar rodeadas de frutos. O terreno que não era fértil, agora crescem várias plantações. O gado que era magro, agora passa a ficar cheio, morto. E tudo que era para dar errado,
prosperar. Porque aonde tem a presença de Deus, tem vitória, tem milagre, tem cura. Eu não sei pelo que você está passando, mas deixa eu te dizer que Deus já está nesse lugar para mudar a sua história. Você levanta a mão e recebe essa palavra em nome de Deus. Aí o contato com Jesus muda a história daquela mulher. E ela vai pregando na cidade. Olha, veio um homem ali que é judeu, não deveria falar comigo. Mas ele falou tudo o que eu fazia e mais. Disse que pode suprir a minha necessidade. Quantos querem ir lá falar com esse homem? Quantos querem ir lá ter sua necessidade suprida? Então a cidade toda vai conhecer Jesus por causa de uma mulher. Talvez Jesus não quisesse passar por Samaria, porque sabia que poderia acontecer confusão, sabia que poderia acontecer preconceito. Mas quando a gente tem ministério, quando eu tenho um propósito na nossa vida, a vontade de Deus é maior do que a nossa vontade de querer ou não fazer coisas. E por entrar na cidade dos rejeitados, por entrar na cidade dos humilhados, por entrar na cidade onde ninguém dava nada, pelo de Deus, Jesus consegue uma cidade inteira de almas para o reino de Deus. Eu agradeço a oportunidade.